Boa noite, amados irmãos, família da fé. Live poderosa hoje com meu amigo Pastor Roberto. Vamos lá conectar aí. Vamos que vamos. Caiu a transmissão, mas nós voltamos com tudo. Vamos lá. Vamos para cima. Ok? Glória a Deus. Vamos que vamos. Caiu aí, né? Mas vamos embora. Foi aí ou foi aqui? Eu não sei, acho que foi aqui. Foi aqui. Ah, tá. Alguém Tudo. ligou para mim, não sei aqui aí. Acontece. É, olha a Fábio aí. Fábio acabou de entrar. Ah, Fábio. homem de Deus. Glória a Deus. E aí, Pastor, querido? comigo tá tudo aqui, ó. Pastora Flávia, Pastor Israel, Pastora Cláudia. Vamos mandando aviãozinho aí, né? Vamos embora. Amém. Glória a Deus. Tá montado aí, pastor. Se quiser Saudade de você, querido. Já faz uns dias que a gente não se fala, assim, é pessoalmente, né? Só mensagem aqui e ali. verdade. Tudo na paz aí, tudo tranquilo, Deus no controle. Tudo na bênção. Tudo. Glória. Como é que tá o povo aí? Graças a Deus estamos caminhando de fé em fé nas práticas, né? Tranquilão. No reino não tem problema, não. No reino é tudo já está pronto. É só a gente tomar posse e descansar. Tu tá morando em Fortaleza? É Fortaleza, né, Roberto? Maceió, pastor. Ah, Maceió, né? E Quem é que é de pertinho. Fortaleza? É Fábio, é? Não, fala em Maceió também. Ah, então tá bom. Vizinho, É, né? não lembro não quem é de Fortaleza. Não, só se for algum comigo seu. Tô lembrado não. Eu sei que tem alguém que é de Fortaleza. A galera aí de Vida do Espírito. É, nós estamos aqui pertinho. É isso aí, Ana Flávia, no reino já está pronto. É. Então, glória a Deus. Vai começando aí que eu vou botar aqui o tema. Certo. É, eu tinha falado com o apóstolo Celso para a gente falar sobre esse assunto, né? Pensamento positivo, fé, né? As diferenças que a gente tem encontrado. E aí, na verdade, são três partes que a gente vai estar no meu coração, que está no nosso coração para falar hoje, né? Pensamento positivo, a fé e a fé santíssima. E são duas coisas diferentes, né? Uma fé comum, como se fala, e tem a fé santíssima. E tem o pensamento positivo, né? Então, assim, vamos começar falando pelo pensamento positivo, que é, na verdade, um problema muito grande quando a gente está falando a respeito de fé. Principalmente hoje, porque tem muitos estudiosos que estão colocando nas igrejas vários entendimentos que mais têm a ver com pensamento positivo do que com fé. Qual seria a diferença? Pensamento positivo é o positivismo. O que é positivismo? É aquela ideia que vem lá do iluminismo, da história do humanismo. Você pode, você consegue, você é forte, você vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí quando você coloca o pensamento positivo na cabeça e você espera que dê certo. Uhum. Isso é o pensamento positivo. Quando eu comecei a aprender sobre fé, eu, jovem na Igreja Batista, várias pessoas, eu li os livros do Kenneth Reagan e ele falava sobre a confissão da fé, inclusive acho que até um livro dele nesse sentido, né? A Uhum. confissão da fé. Vários teólogos batistas, ele batiam forte nisso, porque falava assim, não, isso que ele está falando aí, sobre confissão da fé, é pensamento positivo. Ele está falando, é pensamento positivo, não tem nada a ver com fé de Deus, é outra coisa. E aí na época, só que as palavras de Kenneth Reagan eles eram fortes no meu coração. E eu fiquei sem entender na época. E aí foi quando depois eu fui perceber essa diferença de fé e de pensamento positivo. Quando eu comecei a entrar na prática da oração em línguas, aí o David Robson veio com uma outra condição. Mas vós, amados, edificando na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Por que essa palavra santíssima lá? Porque tem uma diferença entre fé e fé santíssima. Pensamento positivo é fé? Por que pensamento positivo não é fé? Por uma única questão. Pensamento positivo ele se baseia no fato de que vai dar certo.
Aí eu quero uma coisa, eu vou pensar que vai dar certo, eu vou pensar até que aquilo dê certo. E aí eu coloco todo o pensamento positivo nele. O mundo faz isso. A não ser as pessoas que são naturalmente pessimistas, né? Pessoas que são é, que não têm esse pensamento positivo, que são pessoas negativistas, então elas pensam que não vai dar certo e elas ficam pensando várias coisas. Mas a grande maioria das pessoas, elas pensam que vai dar certo e elas entram em empreitadas baseadas nisso. Eu sei que vai dar certo. Se você for pegar as ideologias trabalhadas pelos psicólogos, pelos coaches hoje em dia, ele trabalha muito em cima desse pensamento positivista. Vai dar certo. Vai dar certo, você escreve que vai dar certo, você bota no seu quadro, você faz isso, você faz aquilo outro. E aí a pessoa fica nisso de que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, até que não dá certo. E aí é que está o problema. Por que não deu certo? Por uma única questão. Porque esse pensamento positivo ele não tem um fundamento. Não tem nada que sustente ele. Por que não tem nada que sustente? Porque ele é simplesmente baseado na sua condição mental de que vai dar certo. Se você pensar que vai dar certo, vai dar certo. Só que a gente sabe que nem sempre dá certo. E aí a gente fica procurando desculpas. E a gente arruma subterfúgios, outros meios para poder tentar achar que não vai dar certo. E aí a diferença de pensamento positivo para a fé. A fé ela tem um fundamento. Toda fé ela tem um fundamento. Se for pegar da nossa fé, lógico, o fundamento da fé é Jesus, a palavra. E aí depois a gente vai entrar nela. Só que toda fé comum, o que é fé comum? Uma pessoa quando sai daqui de Alagoas, ou daí de Santo Agostinho, de Capo Agostinho, ou de qualquer lugar, para ir lá para o Juazeiro, em cima de um pau do arara, para poder fazer toda aquela peregrinação por Padrinho Cício, isso é um ato de fé. Não tem como você dizer que não é um ato de fé. É um ato de fé. Um homem, quando ele se consagra lá nos monges tibetanos, que fica lá a vida dele toda lá, raspa a cabeça com as roupas em meditação, ele está tendo um ato de fé. Os monges budistas, os muçulmanos, quando eles vão praticar um ato, sei lá, botar bomba no corpo para poder explodir em alguma mesquita, eles se consagram. Eles têm toda uma purificação para poder chegar naquele processo. Por quê? Porque ele faz isso por fé. Cada uma dessas atitudes de fé, ela tem um fundamento. Os muçulmanos têm um fundamento que é Allah. Os monges tibetanos têm um fundamento que é Buda. Pessoas que vão para o Juazeiro têm um fundamento que é o Padre Cícero. Aí é uma diferença daí em relação a pensamento positivo e a fé. Porque essa fé está fundamentada em alguma coisa. Se essa alguma coisa da sustentabilidade é real ou não, aí é uma outra questão. Que é a questão que nós vamos também conversar sobre a questão da fé santíssima. E aí, quando eu estava orando em línguas hoje, aí eu fiquei lembrando daquilo que você tem como frase, como marca, né? Já é, já é, já é. E aí, se eu perguntar para você assim, você diz tanto que já é. Por que você diz que já é? Por uma única razão. Porque Deus diz que já é. Se Deus disse que já é, então já é. Mas se Deus não disse, então não tem como ser. E aí entra a fé santíssima, que é a fé baseada na palavra de Deus, naquilo que Deus diz para nós. Quando a gente entende isso, cara, muda tudo. Porque a gente vai parar de correr atrás de pensamento positivo dentro da igreja. A gente vai parar de fundamentar a nossa fé em coisas que não têm fundamento. A gente vai parar de fundamentar a nossa fé em religiões. A gente vai parar de fundamentar a nossa fé em homens. É verdade? A gente vai parar de fundamentar a nossa fé em tradição. As pessoas elas fundamentam a fé dela em várias coisas. E muitos hoje fundamentam a fé no pensamento positivo. Não tem nada a ver pensamento positivo com fé. Pensamento positivo não tem nada a ver você achar que vai dar certo e dar certo porque você acha que vai dar certo. Porque quando você quer andar em fé, a fé ela tem que ser fundamentada em uma única coisa. Deus falou que é assim? Está escrito na palavra? Se
não está escrito na palavra, se você não tem uma confirmação no seu coração, se Deus não diz, como é que vai ser? Você pode tentar insistir em uma coisa e essa coisa não dá certo. Por exemplo, já vi muitas pessoas elas entrarem para a oração em línguas por um determinado objetivo. Por exemplo, comprar um carro. E aí elas entram com aquele pensamento. Jejuam e oram em línguas, eu preciso desse carro. E visualiza o carro. E quando você visualiza o carro, você fica lá. Quando elas entram para a oração em línguas, duas coisas podem acontecer. Ou Deus confirma no coração, diz assim, não, o carro é teu. Ou Deus pega e muda uma chave dentro do seu coração e fala assim, não, você não está preparado para esse carro ainda, não é esse carro que eu tenho para você. E aí você não pode continuar se Deus mudou a chave, se Deus mostrou para você algo. E é nessa condição que às vezes as pessoas erram, de ficar tentando obstinadamente em uma coisa que Deus não confirmou. E aí você fica pensando positivo em uma condição em que Deus não quer que seja. Por quê? Porque não parou para escutar o Espírito Santo. Aí você fala assim, isso parece uma coisa tão absurda, mas não é. Não é. Sabe? Muitas vezes a gente é teimoso, eu fui teimoso em algumas condições, nesse sentido, de querer coisas e ficar ali lutando por aquilo, e Deus já tinha falado no meu coração que não era. Só que como eu continuei na prática, como eu continuei na vida em Deus, como eu continuei na oração, o Espírito Santo ele conseguiu me convencer de que eu desistisse daquilo, porque o que ele tinha para mim era outra coisa. E diga de passagem, bem melhor. Porque aquilo que ele tem para nós é bem melhor. Só que eu não continuei sendo obstinado. Então, a fé, ela tem essa condição de Deus falar no nosso coração. E aí, para finalizar, quando a gente vai para a fé santíssima, Judas 20, mas vós, amados, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando ele fala fé santíssima, ele fala de uma fé que ela vem lá do fundo do coração, que é gerada unicamente pelo Espírito Santo dentro de nós. E essa fé, ela é gerada através da oração em línguas. É quando você se esvazia das suas vontades, do seu querer, e você entra num canto para escutar unicamente a vontade de Deus. Nesse lugar é gerada uma fé tão pura, tão santíssima, que ela é um canal direto do Espírito Santo para a sua mente e para o seu coração. Aí você fundamenta a sua vida nela. Nessa condição aí, é uma fé que ela não está ligada a nenhuma tradição, que ela não está ligada a nenhum interesse, que ela não está ligada a nada que seja seu. Está ligado àquilo que Deus tem para você. E por que ela é santíssima e pura? Porque ela é gerada pela oração em línguas. E a oração em línguas é a oração perfeita. A vontade perfeita de Deus para nós. Como a gente tem tanto falado aqui. Mas continue aí, depois eu falo mais. Não deixar, eu vou embora. Nossa, tô anotando aqui algumas coisas. Tô falando e eu anotando. Eu vou falar um pouco também, mas para que as pessoas que estão aqui nos entendam e até que essa live vai ficar gravada, a gente vai botar em outras plataformas. Para quem não me conhece, meu nome é Celso Henrique, eu já ministro fé há um tempo, né? Eu acho que o meu chamado hoje na Terra é fé, mas não significa que eu não possa aprender com qualquer um de vocês que estão aqui. Agora mesmo, pastor falando, eu anotando um monte de coisa. Eu amo esse tema. Se for falar todo dia, na verdade eu falo todo dia fé, né? Eu prego. Meu YouTube só é fé, fé, fé. Agora tudo que eu falo tem fé. Cura, fé. Família, fé. Não sei o que. Então, eu amo isso, né? Então, só para os irmãos entenderem onde eu vou entrar aqui agora, para não achar que assim a gente vai entrar em conflito, mas na verdade eu vou complementar o que Roberto está falando. É a história de Paulo e Tiago, né? Paulo diz que a fé é por crer, Tiago diz que tem que ter obra, mas se você for estudar, os dois se completam, né? Porque um está falando da fé salvífica e a outra é da obra. Tiago está falando mais da fé da ação, da ajuda ao próximo, né?
Então são duas coisas. Tiago não está falando da fé salvífica. E assim, a gente vai se completar aqui hoje, a gente vai se misturar aqui e vamos ver o que é que vai dar. Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, gente, tanto o Roberto quanto eu, a gente crê e vive vida no Espírito. Então, antes de eu falar fé, eu queria falar duas coisas sobre vida no Espírito, que vida no Espírito, ela não é uma visão. Vida no Espírito é o Evangelho. Porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, não é uma visão. O Evangelho é viver no Espírito. Quer ver no Espírito? Quando você nasce de novo, você já está no Espírito. Agora, se você pratica ou não pratica as práticas, aí vai ser um problema seu e vai ser o crescimento seu ou não. Todas as igrejas praticam as práticas, só não pratica da forma bem agrupada, como David Hobbes trouxe para nós. Certo? Até os católicos lêem a Bíblia, gente, e ele medita, rapaz, tal. Ele não lê com constância como a gente tem constância. Os católicos cantam lá a música dele a Deus, gente, não é a Satanás. Mas eles têm o louvor dele da forma dele. Então, eu não estou querendo fazer um paralelo entre evangélico e católico. Só eu vou trazer um choque de realidades aqui, porque eu não vou falar como um pastor evangélico, vou logo dizendo. Eu vou falar como alguém que não é nem evangélico nem católico. Celso Henrique, filho do Deus Altíssimo. Então, não está esperando vocês que estão ouvindo agora e depois, que eu vou falar palavras assim, tipo de pastor, não sei o que aqui, tá? Então, até é assim, tipo, os apóstolos, eles eram apóstolos do Cordeiro, né? Andavam com Jesus, e Paulo foi levantado para trazer o mesmo evangelho de uma forma diferente. Eu me vejo um pouco Paulo. Eu não me sinto melhor do que ninguém, mas eu me vejo trazendo o evangelho de uma forma diferente. E é pegando esses guinchos que o pastor Roberto está trazendo, que eu vou entrar no que ele falou e vou trazer de forma diferente e a gente vai movimentar isso aqui e vai ter uma bagunça santa, né? Às vezes a gente espera esse Jesus. Eu vou dar só um exemplo, abrir um parênteses. Jesus me ama, ele é lindo. A Bíblia diz lá em Apocalipse, ele tem óleo de fogo, a boca dele está uma espada afiada, e na coxa está escrito. Você, rapaz, esse Jesus é o amor, ele. Jesus chega e quebra tudo. Então eu amo o Evangelho por causa da diversidade do corpo. Então eu vou trazer isso mais de uma forma mais dinâmica, mais diferente, mas significa a mesma coisa. Então, assim, eu entendo essa questão da vida no Espírito, da oração em línguas. Eu não sei viver sem isso, porque isso é a minha vida. A gente sabe que algumas pessoas, infelizmente, de uma forma inconsciente, ela transformou vida no espírito meio que uma mini religiosidade, né, Roberto? Não sei se você concorda. Porque eu concordo totalmente. tem que praticar, tem que orar em língua, tem que não sei o quê. Não, não tenho. É um estilo de vida. Eu necessito disso porque eu amo meu pai. Então, trazendo um pouco para esse entendimento de um relacionamento, de que a vida no espírito é algo natural, eu quero trazer também com relação à fé. Por exemplo, para eu falar de fé, primeiro eu preciso entender o que é fé, de onde fé vem. Porque senão eu vou trazer uma fé do que eu entendo trazendo para a vida no espírito. Então, por exemplo, inclusive até eu acho que eu escrevi 2 livros sobre fé. Um deles foi a fé de Deus. E a gente que já conhece um pouco a palavra revelada, a gente sabe que existe vários tipos de fé, né? Fé mental, fé natural, fé do tipo de Deus, enfim, dom da fé. E para a gente não tornar esse bate-papo, tipo, como é que eu posso dizer, de igreja, mas do evangelho, né? Não sei se eu estou sendo compreendido. Eu quero abrir um leque aqui, né? Para que a gente entenda o mundo, para que a gente entenda como um todo. Porque senão vai ser a fé do apóstolo Celso, a fé do Jaé. Não, esquece isso. Aqui não tem fé de Jaé, aqui não tem fé de David Robson, aqui não tem fé de Roberto, aqui tem a fé. O que é fé? Né? O que é realmente fé? A gente sabe que a própria teologia, ela define fé como pistis, né?
O crer, que é muito assimilado com a fé, né? Porque fé é substantivo, o crer é verbo. O crer está mais relacionado a pistel, né? No original, que significa acreditar que é verdade. Então, assim, trazendo para a fé, eu entendo que fé é a essência do coração do Espírito de Deus, na verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo: amor. Deus não tem amor, ele é. Na verdade, ele não Isso. tem porque ele não tem, porque ele é. O que ele é o que está no Espírito de Deus, é amor. Eu não Essência. tenho uma xícara, digamos que a xícara é amor. Deus, ele é a xícara, ele é amor. Por causa do Espírito de Deus, é a essência, as partículas, sei lá, as moléculas do Espírito, sei nem se o Espírito tem isso, eu acho que não. É amor. Agora, toda vez que eu vou falar sobre fé, assim, no raso mesmo para as pessoas, né? Eu tenho cursos sobre isso, tenho, enfim, várias coisas que eu lanço na internet. Eu preciso entender fé através do amor falando isso. Por quê? Porque se eu entender que Deus não tem amor, mas ele é amor, Deus não tem perdão, ele é perdão, Deus não tem fé, ele é a essência da fé. Porque em Uhum. Gênesis capítulo 1, ele falou: haja, haja, haja. Então Deus não tem fé. Deus é. O que é que Deus é? Espírito. Fé vem da onde? Do Espírito de Deus. Você concorda comigo, Roberto? Isso. Se em Gênesis capítulo 1 ele começa a falar, começa a acontecer sem fazer força nenhuma, sem ter nenhum jargão de nada, que haja, que haja. E o Espírito que pairava, o poder, o Dunami, pegou aquela palavra, o haja de Deus foi o próprio Cristo, que Cristo é a Isso. palavra. Aí uniu Pai, Filho e Espírito e tum, sem nenhuma Sim. força. Então eu não vejo muito a fé voltado. Agora eu estou falando para que os irmãos entendam aí da fé natural, da fé que é a essência do Espírito de Deus. Talvez você diga, como fé natural? O que é a essência do Espírito de Deus? Vamos lá. Quando Deus ele disse haja, foi fé agindo, porque fé é o quê? Fé segundo a teologia, acreditar que é verdade, né? Com firme convicção no que se ouve. Mas eu creio muito mais além. Eu creio que fé, Roberto e irmãos, fé é a essência está na essência do Espírito de Deus. Quando em Gênesis capítulo 1 Deus disse haja, ali estava a fé. Isso. Foi gerado por fé. De dentro. Fé é acreditar no que Deus diz. Fé, quando Deus diz, não será. Fé não será, fé não é esperança. Fé é crer no que Deus falou. E quando Deus falou, ele mesmo creu no que ele disse. Por isso que a essência da fé é a ausência da incredulidade. Porque o que tirou Adão do Éden foi a incredulidade e não creu que Deus falou. Não toque na árvore. E quando Adão duvidou do que Deus disse, se atrapalhou ali com Eva e tudo mais. Então, eu acho que nós falamos muito sobre a fé natural sem entender a essência da fé. Como eu falei, eu escrevi um livro falando sobre andando na fé de Deus e eu coloquei no mesmo patamar fé natural da essência da fé. Porque sabe que existe a fé do tipo de Deus, né? Que é crer, falar e agir. Mas a essência da fé é o próprio Espírito de Deus. E quando Deus, em Gênesis capítulo 2, ele soprou em nós, ele soprou a fé natural. O que é fé natural? Está passando alguém lá no avião e até o ateu, ele diz, tem alguém dirigindo, conduzindo aquele avião. Porque fé não é ver, fé é crer que está acontecendo algo. Fé é crer, é acreditar que é verdade. Entende? Então, quando a gente entende que a fé natural o mundo tem, a gente está dizendo que o espírito do homem crê. Isso é tão verdade. Isso é tão verdade que os espíritas procuram alguma coisa para adorar. Os budistas procuram Buda. Por quê? Todas as pessoas que estão procurando um Deus ou alguma coisa é porque o espírito dele é o espírito de crer em alguma coisa. Só que ele não sabe que esse espírito anseia por Deus. Gente, calma, é porque eu sou meio redundante, qualquer coisa tu pode me parar, Roberto. Certo. Só quero falar sobre essa palavra que você falou aí. Eu lembrei do versículo que fala assim, que Deus pôs a eternidade no coração do homem para que dele não se esquecesse. Quando o homem nasce,
Ele já nasce com a eternidade lá. Por quê? Porque a eternidade no coração do homem, de todo homem que clama por Deus. Isso. Aí entra o quê? Aí entra o Deus querer se manifestar a esse homem. Aí entra o clamor do coração do homem, que já nasce, que já é nele, todos os homens. O clamor do coração do homem. E o Deus, aí entra uma coisa no meio que se chama Jesus, a palavra. A palavra vai direcionar esse clamor do coração do homem para o coração de Deus. Se nesse meio essa palavra ela não for a palavra verdadeira, for outra religião, for outra direção, aí vem as distorções da fé. É fé, mas é uma fé distorcida, é uma fé de outra direção que não é a direção de Deus. E quando nós falamos isso, nós falamos que todas as práticas religiosas, seja ela evangélica, católica ou de outro fundamento, as práticas religiosas, se elas não apontarem unicamente para o Deus vivo, então ela está apontando para um caminho errado. Porque não existem caminhos que levam a Deus. Jesus é o caminho que leva para Deus. E ele é a palavra. Então a palavra pega essa necessidade do coração do homem e aponta para Deus. E isso gera fé. Por quê? Porque uma vez que você encontra esse caminho, você vai então crescendo aí de fé em fé. Mas a eternidade, a fé, ela está no coração do homem, de todo homem. Até daquele que diz que não está. Isso. Porque a fé é a essência do espírito humano. O homem, quando ele tem esse desejo, para que ele chegue até Cristo, tem que ser por fé. E a Bíblia fala que até a própria fé é o próprio Deus que dá. Isso. Então, a fé, Cristo é o meio para ser salvo. Mas ele precisa de fé para chegar a Cristo. Senão ele não consegue. E até essa fé é o próprio Cristo que dá, que é a própria essência da fé. Então, a gente está falando sobre essa fé, canalizando que a primeiro tipo de fé não é a fé salvífica, tipo a fé que nós cremos em Cristo. Não, como é que eu posso falar isso aqui para ficar mais claro? Esse primeiro tipo de fé é o que todo mundo tem, até o ateu tem. Isso. Não crê em Deus. Ele vai crer em alguma coisa. Assim, Timóteo fala, crês tu em Deus, até os demônios creem e estremecem. Isso. Ok? Mas essa fé em Cristo salvífica não é de todos. A própria Bíblia diz não é de todos. Né? Então, assim, esse primeiro tipo de fé, que eu chamo da essência da fé, ou fé natural, eu creio que todo mundo tem. Porque quando Deus soprou no homem, ele se soprou ele mesmo. Nós somos partículas do Espírito de Deus. Toda a humanidade tem Deus dentro de si, uma partícula de Deus que é o seu espírito. O nosso espírito vem de Deus. Agora, tem espírito que está morto por falta desse contato com Cristo. Mas todo homem tem o Espírito de Deus, senão estava morto. Porque o Espírito é partícula de Deus. Lá em Efésios capítulo 4, diz que nós somos um só corpo, um só Espírito, uma só fé. Somos um. Entende? Então, eu e Roberto somos um que é subdividido. Na verdade, nós estamos na trindade em Deus. Façamos o homem na imagem e semelhança. Então, o primeiro tipo de fé, a humanidade tem. Todo mundo tem. Entende? Quando eu falo isso, eu saio da minha caixa quadrada da religiosidade. De achar que a fé só os evangélicos têm. De achar que a fé é nossa. O mundo não tem uma fé. O mundo precisa de fé. Ele precisa da fé salvífica. Ele precisa da fé do tipo de Deus. Que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, que ele coloca uma medida. Aí quando ele crê em Cristo, ele vai para Cristo, ele recebe uma medida da fé de Deus. Isso. Mas o mundo tem fé sim, que foi colocado pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando ele se soprou em nós. O sopro de Deus já nasceu, pronto, já tem fé. Agora a fé natural, né? A fé não é salvífica ainda, porque não aceitou a Cristo ainda, não crê, tal como você falou. Porque se eu disser que só o cristão evangélico, por exemplo, tem fé, então eu estou desconstruindo um monte de coisa. Por exemplo, o próprio Jesus falou em Marcos, quando ele fala da fé do tipo de Deus, Marcos capítulo 11, quando ele amaldiçoa a figueira, e Pedro fica admirado, no versículo 22, e ele diz, tem a fé de Deus, né? Tem a fé de Deus, igual a de Deus. No 23, ele diz algo fabuloso que dá base também, não só para a fé de Deus,
Mas para essa fé que eu estou falando, quando ele diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém, esse se alguém aqui faz toda a diferença. Esse se alguém aqui não fala dos evangélicos, esse se alguém aqui não está falando de oração em línguas. Não é só judeus. Aqui está dizendo se alguém. Uhum. Desculpa aí que, assim, pode se escandalizar comigo que eu não tenho problema com isso, não. Aqui está dizendo se alguém. Porque se a igreja não entender essa fé de Deus, se o catimbozeiro lá, tenho nada contra ele, se o homossexual, que o matador, se alguém disser, não duvidando, é o que Jesus está dizendo, pode ler o texto, pode ler o contexto, ele não está falando aqui da igreja, ele não está falando do pastor, ele não está falando aqui se alguém já orou muito no Espírito, ele está dizendo se alguém. Se você for ler o texto, o contexto, for ler português, no hebraico, em qualquer lugar, alguém aqui é alguém. Aí eu me lembro, agora, Celso, de quando Jesus estava caminhando e chegou um centurião romano para ele e Que falou não assim: é manda com uma palavra. Não era judeu. Ele não tinha nada Jesus, de lá, ele foi enviado por Roma para ser guarda. sabe o que Jesus disse para esse cara? Nem Israel, quer dizer, nem para o povo que eu vim conhece a palavra. E tu nem conhece a palavra, tua fé foi. Ó. Entendeu? Se alguém, Eu vi uma fé como essa. ele está dizendo aqui, porque a fé não é dos evangélicos, eu não sei viver sem oração em língua, mas aqui Jesus não está dizendo só vai ter se orar em línguas, não tenho nada contra, porque eu vivo isso, se for de manhã de 5 horas, o que eu mais falo é isso. Inclusive hoje eu falei, meu vídeo no YouTube é só isso, praticamente. Mas Jesus está dizendo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz. Jesus está dizendo, tem algo dentro de alguém aí, de qualquer pessoa, que se eles crer, vai acontecer. Entende? Então, eu entendo que essa fé de oração em língua é a profundidade da revelação de estar em um lugar em fé que o mundo não está. Agora, na minha concepção, do tantos anos que eu tenho estudado sobre fé, do lugar que eu entrei agora, que eu transicionei para um lugar em Deus, eu vejo que as pessoas do mundo, elas estão obtendo coisas que a igreja, por não entender como funciona a fé, não está obtendo. E muitas vezes nós falamos, não, porque o mundo não sei o quê, mas eles estão obtendo porque eles estão praticando uma essência que está no espírito dele, seja a religião que eles têm. Se alguém disser, e eles estão dizendo, eu vou ter esse carro, eles têm. E sabe que muitas vezes nós cristãos, não, eu creio, já é. Eu sigo o apóstolo, vou falar de mim, né? Eu sigo o apóstolo Celso, já é, tá feito, mas não sai do lugar. O cara que não é cristão vai lá, eu creio, vou aqui, trabalha, vai lá e consegue. É o que está no coração dele, porque Deus é positivo. Agora eu vou chegar na fé positiva também. Porque Deus não é negativo, a fé é positiva. Agora o positivo opera na alma. A fé santíssima opera no espírito, que é mais profundo, que é um lugar de habitação no espírito, onde você, a fé santíssima, em vez de você ficar com fé como um amuleto, fé para obter, você anda na fé, você anda na resposta. Quem anda no espírito não anda procurando a resposta, anda na resposta. Você anda no feito, você anda na essência. Agora, que a fé, essa fé que Jesus está falando, o mundo tem. Essa fé que eles crêem, essa fé do positivo dá resultado sim, porque Deus é positivo. Porque tem muito cristão que tem a fé santíssima e não sabe nem usar, porque muitas vezes ele está falando mais negativo. Então não tem. E a fé é positiva. Não existe uma fé negativa. A fé é positiva. Agora, é claro que você falou muitas coisas aí que eu concordo 100% na questão que tem coisas que você vai pedir que está totalmente fora do propósito de Deus. Entende? E outra coisa, para eu deixar você falar um pouco também, para a gente interagir, é que, gente, depois que a gente entende a nova aliança, acabou-se. Você não fica usando fé para obter. Você fica usando fé para ser. Porque na nova aliança, eu não tenho fé para obter. A minha fé é para desfrutar do que foi feito.
Porque quando você entende a nova aliança, você descansa no feito. E tudo que você faz, as práticas, é debaixo de um entendimento revelado que já tá consumado. E agora eu vou desfrutar, eu vou caminhando, orando em línguas e percebendo o que Deus está fazendo e me unindo a Ele, e eu vou prosperando e vai acontecendo. Porque se eu não tiver o entendimento da nova aliança, mesmo com vida no Espírito, se eu não tiver essa revelação da nova aliança, eu vou pegar as práticas espirituais e eu vou orar em língua para eu ter o meu carro. Eu vou confessar a palavra para eu ter aquilo outro, porque se eu não confessar, não vai romper. Como é que é? Quer dizer que as práticas agora, ela está na lei, não está mais na graça. Não, meu filho. Eu pratico as práticas para me relacionar com o noivo. Até o jejum é para estar com o noivo. Tudo é para estar com o noivo, meu irmão. Tudo que eu faço nas práticas é para um relacionamento de uma vida abundante. Eu não pratico as práticas para obter. Eu pratico as práticas porque eu já tenho. Mas fala aí um pouquinho mais também. Eu vou complementar o que você está falando no texto aqui que eu me lembrei agora. E é muito importante quando você fala dessa questão do fundamento da fé, né? E quando você fala sobre Jesus e a palavra, de como é importante a gente se concentrar nisso. Por quê? Porque desde lá, da época de Paulo, já havia distorções nesse sentido. Pessoas que tentavam, as distorções que aconteciam, eram as pessoas que pegavam o fundamento da nova aliança e tentavam encaixar ela no fundamento do judaísmo. Uma coisa que acontece muito hoje. Até porque o judaísmo, para nós, ele não é fundamento de fé. O judaísmo ele é um espelho de comparação, de atos de fé. Mas não é fundamento de fé. Você não pode pegar a prática do judaísmo e colocar hoje como fundamento de fé. O nosso fundamento de fé é quem? Cristo. Aí está escrito aqui, ó, Coríntios, 1 Coríntios 3, quando Paulo fala assim, porque nós somos cooperadores de Deus, lavouras de Deus, edifício de Deus. Cooperadores de Deus, os ministros, ele está falando dele em relação à discussão que tinha lá entre Paulo e Apolo, quem é que era o maior, quem era que ensinava mais. Então ele chamou, falou assim, olha, nós somos cooperadores de Deus e vós, lavoura de Deus, edifício de Deus. Estou em 1 Coríntios 3, 10 agora. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, um fundamento. O outro edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica. Fundamento foi colocado. Ó, cuidado como você vai construir em cima desse fundamento. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, já naquela época, eles colocavam o fundamento da fé, da nova aliança, do aceitar, do ter a nova vida no Espírito Santo, e depois eles queriam incrementar com outras coisas. Desde obrigar as pessoas a se circuncidarem, e Paulo fala isso lá em Gálatas, se vocês se circuncidarem, que valor tem? Assim a cruz de Cristo foi nula, porque o sangue de Cristo foi derramado por você. Você quer derramar o seu sangue de novo para poder fazer uma outra aliança? Já fez a aliança da salvação, por que tem que fazer outra do prepúcio? Por que tem que voltar para isso? E esse questionamento Paulo sempre fez. E aí, hoje ainda mais, porque são 2000 anos de coisas que o diabo vem tentando colocar na vida, como é que eu posso chamar? Vida igrejal. São muitas paredes onde não tem fundamento. E aí isso desvirtua a fé. Isso. E ele começa colocando. E aí o que é que vai? Porque se alguém, e aí eu vou chegar no ponto agora. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um será, e aí nós vamos lá para o texto que você mencionou, Tiago, a obra será manifesta. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Que dia é esse? Que fogo é esse? Sabe qual? Na hora da necessidade. E aí entra a diferença da fé. E aí eu lembro, sabe de que agora? Aquele que ouve as minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Lançou o fundamento. Vindo a tempestade veio para qual casa? Para as duas. Isso. A diferença é que uma caiu, outra não. Quando você constrói uma casa, você sabe que ela é segura, que o telhado é bom, que as paredes são boas, que o fundamento é bom, que não vai dar enchente. Começa a cair um temporal, pode cair raio, trovão, o que for. Sabe o que você vai fazer?
você vai pegar, deitar na sua cama, puxar o edredom e vai dormir, seguro. Isso aí. Aí é a fé. O fundamento da fé em Jesus. Essa fé, ela traz uma segurança que ela está muito além da fé para obter alguma coisa. Você pode pegar a palavra, aquilo que Deus falou para você, pegar essa palavra e colocar em algo que você quer. E aí você vai usar a fé, e se esse assim disser, monte, ergue-te daqui, lança no mar, e não duvidar no seu coração, com certeza vai acontecer. Vai acontecer. Só que, porque tem a fé ela existe. Eu lembro que eu li um livro, não sei se você já leu, A Quarta Dimensão, do David Jung Cho, né? Que ele fala sobre esse lugar de fé. Você já leu esse Já. livro? É antigo, que ele fala desse lugar de fé, essa quarta dimensão. Por exemplo, os faquis da Índia, eles levitam. As outras religiões, elas andam no poder. Os milagres acontecem. Por quê? Porque existe a fé nesse lugar, né? Que muitos hoje aí, nesse mundo moderno, chama de mundo quântico, ciência quântica, ou sei lá o que, no lugar onde as coisas estão sobrenaturais e tal. Na verdade, tudo isso já tem sido falado por Deus desde muito tempo. Né? Hoje que as pessoas procuram uma nomenclatura diferente. Mas existe um lugar de fé. Só que esse fundamento é que é a diferença. Por quê? Porque o seu fundamento em Jesus e nele, e aí eu ressalto com força isso que você falou, a sua comunhão com ele, a sua proximidade com ele, o seu relacionamento com ele, independente de prática religiosa, você e ele, porque aí você pode estar em qualquer outra igreja e você ter essa relação com Deus, dentro do seu entendimento, da fé que está no seu coração, e você desenvolver essa relação, isso vai fazer com que você se torne conhecido dele e ele de você, e ele direcione os seus passos. E você encontra um lugar seguro em Deus, para você colocar a sua fé, um lugar para você depositar. A fé está em você. Onde eu vou depositar ela? Eu vou depositar em quê? E aí hoje, o que eu vejo muitas vezes nas igrejas é que as pessoas, muitos homens, muitos pastores inclusive, eles não têm ensinado as pessoas a depositarem essa fé que está dentro deles em Jesus. Por exemplo, eu participei uma época dessa de um treinamento de imersão com um coach, né? E participei lá e ele falava assim, olha, é o seguinte, você tem que ter uma fé. Você tem que colocar a sua fé em algo. Eu coloco em Jesus porque eu acredito em Jesus. Você pode colocar em Buda, você pode colocar no Espiritismo, em Kardec, você pode colocar onde você quiser, mas você precisa ter essa fé. Tá, como cristão, eu acho que ele foi um pouco omisso em alguma coisa. Em que sentido? Se eu entendo e eu conheço quem é Jesus, então eu entendo que todas as outras casas onde eu colocar a fé são casas sobre a areia. Caiu a conexão? Caiu a conexão? Foi? Não, tu deu uma travada, não foi? Travou um pouquinho. Fala daquela parte que ele foi omisso. Sim, aí eu entendo que esse coach ele foi omisso pelo seguinte: se ele tem uma. Se ele fala que a pessoa pode. Caiu. Ele tá travando de novo. De novo, ó. Eu vou repetir, vai ficar gravada a repetição. Se eu sou cristão, no caso do rapaz lá que estava falando, e eu tenho um relacionamento com Jesus, sei que Jesus é o Salvador do mundo, ele é a pedra angular, e eu digo às pessoas que ela pode colocar a sua fé em outro lugar, coloque sua fé em Buda, coloque sua fé em Maomé, coloque sua fé em Allan Kardec, coloque sua fé em qualquer outra crença, você precisa só ter uma fé, só colocar sua fé em um lugar. Se eu falo isso, então eu estou dizendo para ele que qualquer outro fundamento é viável, só que não é, porque os outros fundamentos, as outras construções são construções sobre a areia. Construção sobre a rocha, nós cremos nisso e andamos nisso e sabemos disso, é Jesus. E aí, quando você fala construção sobre a rocha de Jesus, a gente vai lá para onde você falou, para o início da criação. Porque quando Deus ele gerou fé e falou assim, eu vou criar algo que não existe, na criatividade dele, a primeira coisa que veio foi a luz. Ele imaginou a luz na cabeça dele. E quando ele disse haja luz, o poder do Espírito Santo foi levado, foi conduzido, foi gerado através da palavra, que é Jesus. O Pai gerou, Jesus saiu da boca dele, o Espírito Santo criou. Os três fizeram. Então ele creu nisso. E Jesus sempre foi o fundamento da fé. Porque aí ele foi a palavra. Ele teve que sair da boca de Deus.
para que o Espírito Santo gerasse. Então não tem fé que seja em Deus, que seja gerado fora da palavra e fora de Jesus, porque Jesus é a palavra. Então tem que ter esse cuidado, e a gente está puxando aqui para o seguinte: pense no que você acredita, qual o fundamento que você tem da sua fé. Aqui no Nordeste, a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de falar com a pessoa, porque a tradição religiosa, tradição que eu falo, tradição mesmo, somente católica, ela tem um fundamento dentro do coração das pessoas, e esse fundamento, para a gente fazer ela entender que precisa ser tirado isso e colocar Jesus como fundamento principal, independente de que ela vá ou não vá para uma igreja, mas ela entender que Jesus é o principal, que ele é o cabeça, que ele é a pedra angular. Às vezes é complicado porque as pessoas se prendem muito na tradição. Não, mas eu não vou deixar a fé que eu tenho. Como é que eu vou tirar minha fé de um canto e colocar em outro? E aí, quando eu falo de trocar a fé ou mudar o posicionamento da fé, eu lembro, sabe de quem? Eu lembro de Paulo. Paulo era um cara de fé. Ele sempre foi. Ele acreditava, cara, que matando os cristãos ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele acreditava naquilo. Acreditava mesmo. E ele recebeu cartas dos anciões para ir para Damasco. Cara, quando ele segurou ali as vestes de Estevão, ele estava, na cabeça dele, ele estava dando glória a Deus, porque a vontade de Deus foi estabelecida. A lei foi cumprida. Aquele herege foi morto. Glória a Deus porque o herege foi morto. Era assim que Paulo pensou. E ele foi para Damasco naquele dia. Mas naquele dia, ao meio-dia, a luz mais forte que o sol apareceu para ele, falou: Paulo, eu sou Jesus. E aí, a partir daquele dia, cara, ele só pegou a fé que ele tinha. E ele é um cara de fé, de força. Pegou a fé que ele tinha e disse assim: não é aqui que eu tenho que colocar, é aqui. Aí colocou em Jesus. Agora está fundamentado. Agora eu vou nisso aqui. Agora, cara, e nessa fé em Jesus, ele foi até a morte. Foi até... Andou a Ásia. E ele sabia, porque cada passo que ele dava, e aí ele estava ali na prática da oração em línguas, numa vida em Deus, numa vida no Espírito. Cada passo que ele dava, ele sabia. Eu acho que cada dia, cada situação que acontecia na vida dele, ele fechava os olhos e lembrava de Jesus para ele lá na estrada de Damasco. O tempo todo. Por quê? Porque isso estava cravado na mente dele. Cravado na mente esse fundamento de Jesus, de se centrar nele. Ele, o fundamento da fé. Então hoje tem muita coisa nas igrejas. Tem muitas doutrinas, tem muitas coisas. As pessoas, elas cara, criam um emaranhado de coisas para tentar criar novidade, para tentar criar doutrina, para tentar encher espaço de culto, encher espaço de doutrina, encher a apostila de escola bíblica, hoje não é nem escola bíblica, mas encher a apostila de cursos de treinamento. E aí, quando a gente vai falar sobre a fé em Jesus, essas pessoas que têm muitos estudos, eles falam assim: ah, mas você parece que volta o tempo todo para o mesmo assunto. É como você falou. Você fala sobre fé, então tudo que você fala volta para o mesmo assunto. Porque não tem como sair disso, não tem como sair de Jesus, não tem como sair desse fundamento. Não tem como você fazer uma outra construção fora desse fundamento que está em você. Então tudo que você falar de família, de finanças, de qualquer outra coisa, vai sempre estar nesse fundamento. Jesus, o fundamento da fé. E se alguém colocar algum outro fundamento que não for esse, o dia vai provar, como Paulo falou. E como é que o dia vai provar? Na hora da adversidade. Na hora que a coisa... E esses dias tem provado isso. De pessoas que muitas vezes passaram anos dentro de igreja e hoje, com essa condição pandêmica do mundo, elas tiveram a sua fé abalada. Por que a fé foi abalada? Porque falta fundamento. Sua vez. Vamos lá. Eu vou pegar. Eu tô só pegando a tua deixa aí. Eu tô entrando. Então, antes de eu entrar na deixa que Roberto falou, gente, eu vou repetir de novo o que eu falei. Eu não vou falar agora como o pastor de uma igreja. Eu vou falar como um evangelista. Porque nesse período que eu estou agora, eu estou como a unção do evangelista, né? A unção da rua. Deus diz: fecha a igreja e vai para a rua. E suas ovelhas estão na rua. É drogado, prostituta, é tudo suas ovelhas. Eu olho, eu passo por ele: oi, você é meu filho na fé. Oi, pastor, oi, evangelho. Falando com eles. E tem sido muito massa. Todo mundo tem que ser assim? Não, todo mundo tem que ser assim, não. Cada um vai no seu nível de fé, de entendimento, de maturidade. Mas eu vou falar agora
para Roberto e para os irmãos como alguém que está no mundo. Talvez isso soe meio herético para as pessoas que dizem, nós não somos do mundo, nós fomos separados, somos santos. Mas vocês vão me entender. Então, vou falar como alguém que é de fora, alguém que não é de igreja. Alguém que está lá no mundão, alguém que está convivendo com os drogados, olhando no olho dele, vendo as dores dele, enfim. Vou falar dessa forma. Então, assim, falar sobre fundamento. Roberto especificou muito fundamento, Cristo. Bem, quando a gente fala de fundamento, a gente precisa, irmãos, eu creio que a maioria que está aqui são cristãos, né? Que vão ouvir essa live, Roberto vai botar no canal dele. Então, vou falar alguém que está de fora. Às vezes, quando nós cristãos falamos sobre Cristo fundamento, soa muito religioso. Porque alguns jargões nossos, para nós é comum. Ô irmão, Pai do Senhor, de varão, tudo bem? Fala, pai, de vaso, tal. Isso, para quem não está no convívio evangélico, é um choque. Em vez de atrair, espanta. E as pessoas não entendem isso. Ela vai dizer, que varão, irmão, paz, de vaso, de minha bênção, tal. Essas questões assim que a gente vê muito no contexto evangélico. Então, se a gente quer realmente, se a gente quer realmente conquistar o mundo, a gente não deve fazer as práticas do mundo, mas a gente tem que ser Cristo. Cristo, quando veio, ele veio como um homem. E ele estava no meio dos pecadores, os pecadores iam atrás dele, porque ele não tinha a linguagem dos fariseus, que para nós hoje é terrível, mas naquela época o fariseu eram os bambambam, porque eles conheciam a palavra de Deus, eles eram doutores da lei, eles estavam seguindo o evangelho, eles eram evangélicos, e a gente sabe que nem Deus é evangélico, nem Maria é católica. Mas a gente ainda está, e eu estou falando para as nações aqui agora, né? A gente ainda está com a nossa mentalidade ainda fechada, que muitas vezes a gente está pregando o evangelho, que muitas vezes está parecendo mais como mais uma igreja, ou eles estão falando dessa forma. Isso a gente não entende, não. Eu já fui do meio, né? Eu falo do meio, mas a gente é um aqui. Então fica tranquilo, que eu sou teu irmão e a gente vai tudo pro céu. Então a gente não entende, porque a gente está acostumado a ouvir dessa forma, ter essa linguagem, Cristo, Cristo, Cristo. E quando a gente fala, o mundo faz, eu não quero esse Cristo aí, não. Eita, que ele orou e caiu 10 na unção. O outro foi curado. Mas quando a gente fala, a gente não traz esse Cristo como o próprio Cristo trouxe ele mesmo. Que foi sendo uma pessoa simples e natural, sentando no meio de pecadores e dizendo, ei, desce aí que a gente vai comer. Jesus disse, desce aí, Zaqueu. E desce aí porque a gente vai, vamos pro meu culto. Vamos lá, as pessoas estão falando mais de Jesus, chamando para o culto. As igrejas com certeza vão fechar futuramente. Porque é bíblico, o anticristo está aí metendo pau. Se nós cristãos não despertarmos, o mundo vai perecer. Porque o mundo quer ver Cristo na simplicidade da fé. A fé é mais simples do que imaginamos. Mas as pessoas mistificaram tanto a fé, botaram ela tanto num mundo quadrado, que o mundo, quando olha para nós, eles não falam. Eles respeitam, ouvem, vão no nosso escudo. Mas quando a gente fala, o nosso Jesus que a gente fala não se identifica com eles. Porque eles já veem logo, eles querem que eu mude de religião. Então, se nós realmente queremos alcançar o mundo com essa fé de Cristo, a gente precisa entender a essência da fé, a gente precisa entender Cristo. Ler a Bíblia, ler Cristo é melhor. Ler a Bíblia olhando Cristo. Uau, ele fez isso. Uau, meu irmão, quando eu leio a Bíblia, eu leio Cristo. Eu não leio os evangélicos, leio os evangelhos. Então, quando pegando essa parte, eu copiei aqui que ele falou, especificou muito fundamento, que é Cristo, nós cristãos temos que entender esse fundamento, viver esse fundamento, mas na hora de passarmos esse fundamento, nós precisamos ser mais simples possível e cada dia mais, irmão, deixe de ser um cristão que pegou tudo que você sabe e agora você está com jargões que vocês nem sabem que tem. Mas tem porque o mundo não está indo atrás de você, porque senão tem uma multidão atrás de você. Só para finalizar esse pensamento, não sou nada, estou aprendendo aqui, quero aprender mais, mas quando eu passo na rua eles ficam me chamando.
Fala pra gente aqui, os bêbados, os prostitutos. Fala aqui, porque eu não falo religião. Falo Cristo de uma forma que às vezes eu nem falo o nome de Cristo. Logicamente eu falo, mas eu falo, aí galera, o negócio é o seguinte aqui, ó, e começa a falar da paternidade de Deus, começa a falar que Jesus veio, de uma forma tão simples que ele fica, meu irmão, vai embora, não fala mais. Porque nós precisamos sair do nosso espaço quadrado, que a gente às vezes está com uma mentalidade que a gente não percebeu. Graças a Deus pela vida de Mônica, da pastora Mônica, que é a minha social media, que ela me tirou desse lugar que eu estava, orando por mim, dizendo, apóstolo, veja aí, tá, e várias outras coisas que eu não convém falar aqui agora. E eu entendi que ela foi um instrumento de Deus, assim como eu estou sendo um instrumento de Deus, apenas isso, hoje aqui, para desbloquear e destravar pessoas dessa mentalidade que às vezes ela não percebe, que ela está com uma linguagem que não está atraindo o pecador, porque a linguagem de Cristo, a multidão, e ele saia correndo. Jesus saia correndo, Roberto. Da multidão, a multidão atrás de Jesus. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Eu sei que a maioria deles era por causa dos milagres, mas Jesus era um cara que ele dizia, e aí, vocês querem ir embora não? Pode ir embora. Quando ele chega na casa de Zaqueu, ele não diz, e aí, Zaqueu, levanta sua mão, assim, vamos lá, diga agora, eu te aceito como meu Senhor. Jesus não disse a ninguém, me aceite como Senhor e Salvador. E todas as pessoas que foram a Jesus, criam nele e eram salvos. Ele disse, chegou salvação nessa casa. Ele disse, opa, vai, não peque demais. E todos aqueles se apaixonavam por Jesus. E é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, eu estava aqui lembrando de um exemplo. E é isso mesmo. Quando você fala o fundamento da fé, quando eu falo o fundamento da fé, eu olho para dentro de mim e tenho que ver Jesus em mim. E aí eu vou citar um exemplo para você, que é muito parecido com aquilo que eu sei que você vive aí também. Quando eu estava ainda com o prédio alugado, antes da pandemia, que agora nós estamos reunindo aqui na minha casa, aí geralmente eu ia lá à noite e ficava lá orando. Um dia passou um rapaz, eu estava sozinho lá, chegava lá às 7 horas, abria, ficava até às 9, 9h30, lá adorando a Deus, louvando. Aí parou um rapaz que estava puxando uma carroça de recicláveis. Isso era já umas 8h30 da noite. Ele parou e falou assim, você não tem não mais uma cesta básica para mim, alguma coisa para eu levar para casa para comer? E aí na hora, rapaz, eu olhei para aquele cara e assim veio aquele constrangimento que o amor gera em nós, sabe? Eu falei, rapaz, senta aí. Aí ele sentou, eu falei, não, você tá com pressa? Eu vou te dar alguma coisa, mas peraí, vamos conversar primeiro. Então eu comecei a conversar com ele, alguma coisa sobre a vida dele. E naquela comunhão eu comecei a mostrar um amor para ele de Jesus. E ele falou assim, pastor, ora por mim. Eu falei, rapaz, eu oro, eu vou lhe dar uma vez, eu vou lhe dar um mais do que isso, eu vou lhe dar um abraço. E aí, rapaz, para encurtar assim a história, ficou ali mais ou menos 1 hora conversando. Eu abracei ele, eu falei para ele se ele já tinha sido batizado, se ele queria se batizar, ele falou que queria. Eu tinha uma caixa d'água lá pronta, eu peguei, tirei a tampa da caixa d'água, sabe? Tinha umas roupas lá, eu dei para ele, entrei com calçadinho mesmo, do jeito que eu tirei o sapato, batizei ele. E aí depois que eu batizei, ele chegou para mim e falou assim, rapaz, eu tô sentindo uma paz que eu nunca senti na minha vida. Eu tô tão feliz, eu preciso ir para casa contar isso para minha esposa. Falei, ó, é o seguinte, vai direto para casa, não cata mais nada hoje não. O Espírito Santo me lembrou assim, você tem R$ 20 na carteira. Aí eu peguei, tirei a carteira e falei, ó, isso aqui, passa no mercadinho, compra o que der para comprar de comida, chega em casa, senta com a sua esposa, fala para ela de Jesus. Lá onde você mora, se mais longe daqui, dentro daquilo que está no seu coração hoje, procura alguém que vai lhe orientar em Deus. O Espírito Santo vai direcionar para você, alguém que vai orientar você em Deus. Cara, segue nisso aqui. O que foi que eu fiz ali? Fundamento. Fundamento baseado no amor. Fundamento baseado na fé por obras. Eu fiz uma ação não só de batizar, de orar por ele, de abraçar, de amar, de também dar um dinheiro. A fé ela é completa, ela abrange todos os aspectos. Gerada sempre pelo amor de Jesus em nós. É isso que você falou, onde você anda, você chega lá, o Espírito Santo ele vai levar você aquela necessidade que você tem para suprir. Porque Deus supre as necessidades dos outros através de nós. Desde que nós estejamos dispostos a ser canal para abençoar alguém. E aí quando eu lembro, por exemplo, a gente foi lá atrás para Abraão, que foi algo que Deus falou comigo, quando Deus falou para Abraão assim, Abraão, eu vou te abençoar, multiplicarei, tal. Aí Deus colocou um parâmetro para Abraão. Ele falou assim, sê tu uma bênção.
Você vai ser abençoado, Abraão, na medida que você abençoar os outros. Porque quem já é abençoado, abençoa o outro. Quem não é abençoado, fica correndo atrás de bênção. Mas nós já somos. Já Isso. existe a unção de Deus, o poder, o amor e a graça em nós. Nós já temos. Isso não está vinculado a uma igreja, a uma ficha de membro, a um, como você fez aí, pegar a mão e fazer aquela confissão. Cara, é muito mais profundo do que isso. É algo que está ligado ao seu coração, o amor que você tem para o outro e a necessidade de amor que tem no coração do outro. E esse é o fundamento da fé que nós trabalhamos nela. Esse Jesus aí bem enraigado. Se a minha fé ela for simplesmente no âmbito da religiosidade, se ela for no âmbito das minhas práticas religiosas, ainda vou mais. Se a minha fé ela for somente no âmbito das minhas necessidades, e esse é um problema na igreja hoje, a igreja voltada para as necessidades, culto da vitória, culto do não sei o quê, culto da libertação, você vai sempre lá como um supermercado, você está sempre indo buscar alguma coisa, sabe? Você vai lá para o seu cartão para o seu cartão da fé, sabe? E pega o que você quer e vai viver a sua vida sem transformação, sem profundidade, sem comunhão com o Espírito Santo, sem vida. Isso aí tem que ser quebrado, cara. Tem que ser quebrado mesmo. Sabe? Com certeza a gente tem que andar num lugar onde o Espírito Santo ele vai nos guiar pelo Espírito. E aí entra que nós estamos falando de vida no Espírito. Não tem a ver só com andar no poder, com colocar as mãos sobre as pessoas e elas caírem. Não tem a ver sobre curar enfermos. Vida no Espírito tem a ver com eu ser canal de Deus, do amor e da graça dele por onde eu passar. Cara, no meu trabalho, às vezes eu estou lá conversando com as pessoas, sabe? E as pessoas vão na minha sala e conversam comigo e nós estamos ali falando de Deus 1 hora, 2 horas e as pessoas choram, as pessoas falam. Pessoas que muitas vezes elas. Tem pessoas que eu orei por elas lá e receberam algo de Deus que nunca saíram da igreja onde eles estavam, nunca foram para nenhuma igreja, nunca vieram para uma reunião aqui na minha casa. No entanto, um fundamento foi colocado lá. E esse fundamento, ele é eterno. E eu vou ter o galardão dele aonde? No céu, porque o que vale é lá. Tudo aqui é passageiro. E a igreja de hoje está pensando muito nas coisas passageiras, nos seus prédios, nas suas estruturas, em suprir as necessidades mundanas. Necessidade mundanas que eu falo o quê? Necessidade de emprego, de um carro, de aquilo outro, e se esquece do fundamento de Jesus. Quando a gente começa a entender esse fundamento e começa a andar nele, aí as coisas começam a fluir de uma maneira diferente. O problema é que quando a gente começa a andar nisso, a gente vai de encontro a muita estrutura religiosa que está aí montada há muitos anos. E não tem como ser diferente. E aí a gente partindo para o lado, só para concluir, da vida no Espírito, é quando as pessoas que falam das práticas espirituais, elas pegam essas práticas, querem encaixotar de forma religiosa, são essas práticas aqui, é desse jeito aqui, baseado nas suas necessidades, e criam isso uma nova doutrina, e como se todas as outras fossem erradas, e só eu agora que tenho fé. E já começa um julgamento, começa uma soberba, começa uma condição de preciosismo das práticas, e eles falam tudo sobre as práticas, só que não se permitem ser transformados. Eu fui assim uma época. Vivia nas minhas práticas, para mim, para minha necessidade, mas não tinha amor pelo outro, não tinha compaixão, não sabia semear, não sabia sair na rua como você faz e amar uma pessoa, abraçar uma pessoa que eu não tenho nenhuma proximidade com ela, uma pessoa muitas vezes que está fedendo, que passou o dia todo ali puxando um carro de reciclável, uma pessoa que mora na rua, amar aquele que está lá jogado na sarjeta, levar uma palavra de salvação para ele, sem a preocupação e sem o interesse de que ele se torne minha ovelha, ou membro da minha congregação. Muito pelo contrário, para que ele encontre o fundamento de Jesus dentro do coração dele. Esse é o nosso trabalho, meu amigo. Essa é a vida no Espírito. Verdade. Bem, gente, você que está nos ouvindo aí agora, você está ouvindo aí uma palavra de um pastor nato, pastor Roberto, de alguém que nasceu para isso. Muito bonito na sua vida, a pureza que você tem de expressar Cristo. Quando você fala, você expressa esse Deus vivo. E também você está vendo uma palavra de um caba doido, que está debaixo da função de evangelista, de um cara que não é evangélico, não é católico, não é espírita, que é filho do Deus vivo, e que eu gosto de mexer com as pessoas para despertar elas, para que elas entendam o futuro, que elas entendam o mundo. Então, assim, a gente se completa aí, Roberto, porque a Bíblia diz em Efésios 4:11 que ele instituiu
apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre, enfim. Então a gente está se completando aqui e você que está ouvindo em casa aí, no seu celular, enfim, você vai bebendo das duas unções aí e vai captando o que é de Deus, vai guardando, o que não entender, guarda na parte dele, o que for de Deus você jorra. Você não é obrigado a crer em tudo que a gente fala, só crê em Cristo, faça-me o favor. Mas se não crer, ele continua sendo Cristo. Para fechar esse pensamento sobre fundamento, enquanto ele fala, eu medito, eu copio, enfim. Existe esse fundamento que é Cristo, isso é irrevogável, ele é a essência de tudo, tudo é por ele, foi criado por ele é a essência do meu espírito, é a razão da minha vida, ele é o meu respirar, ele é tudo que nós somos, querendo ou não. Cristo foi feito, o mundo foi feito por ele, nós nascemos nele, por ele viveremos. Sendo que eu vou trazer assim esse entendimento um pouquinho só, mais 2 minutinhos, sobre essa visão do novo evangelista, do novo mundo, da igreja que está surgindo, a nova igreja, a igreja triunfante, a igreja do avivamento dos últimos dias. Não se escandalize o que eu vou dizer, mas eu vou falar como um profeta agora. Pode ser que seja um profeta para alguns, um profeta herege, mas deixa eu te falar. Se a igreja hoje, a igreja que eu falo é o corpo de Cristo, ela não transicionar para uma mentalidade do novo mundo, de tudo que está acontecendo no mundo, Deus vai usar os improváveis. Deus vai usar os ímpios, escreva o que eu estou dizendo, Deus vai usar os pecadores para alcançar o máximo de pessoas com o evangelho. Vai usar esses caras aí que fumam charuto. É para se escandalizar mesmo. Esses caras aí que chamam palavrão. Parece meio herético isso. Simplesmente porque ele quer alcançar o mundo. E o mundo não vai ser alcançado pelos evangélicos nem pelos católicos. O mundo vai ser alcançado pelos filhos de Deus. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Guarda. A criação não anseia pelos católicos, evangélicos, espírita. Quem é filho se manifesta, anda em santidade, anda na palavra, anda em Cristo, anda no fundamento. Sendo que esse novo mundo, eu ministrei a semana passada sobre o novo mundo, uma palavra profética que eu recebi de Deus, eu copiei tudinho e Deus disse, ministre sobre isso. O novo mundo que está surgindo e já surgiu, esse mundo do TikTok aí, que eu não tenho nada contra o TikTok, porém, a gente sabe o nível que está levando isso aí, a promiscuidade, as coisas que não vêm da natureza de Deus, porque santidade é andar na natureza de Deus, e a falta de santidade é andar fora dela. Esse novo mundo que está surgindo, que é um mundo que, pode escrever o que eu estou dizendo, chacarabassuriri, o futuro vai ter muito suicídio, depressão, não vai existir classe média, vai ser classe pobreza, miséria, fome, morte e vai haver classe alta. Nós estamos ainda, por enquanto, no tempo das vacas gordas, mas haverá o tempo das vacas magras. Uns creem que vai haver, a igreja vai passar pela grande tribulação, outro crê que não vai. Eu creio que a gente já está no princípio das dores, sim. Essa é a minha forma de crer. Eu já tenho minhas dúvidas se a igreja não vai passar, porque eu creio que ela não iria passar. Eu estou vendo tanta gente de Deus falando que vai passar pela tribulação. Então, eu estou estudando sobre isso no meu espírito, orando em línguas. Ainda não peguei a palavra para me aprofundar assim, muito. Mas uma coisa eu sei. Esse novo mundo que está surgindo, esse novo mundo digital, esse novo mundo da promiscuidade, esse novo mundo do suicídio, da depressão, que é a doença do século, vai piorar. E Deus vai lançar pessoas lá no meio, pessoas de Deus. Pessoas que Deus vai fazer um regaço com ela na terra. Que ela vai ter um fundamento, que é Cristo, mas que na maioria das vezes ela não vai nem falar de Cristo. Mas ela vai ganhar muita gente para Cristo. Porque as pessoas vão olhar para elas e vão ver as curas e os milagres. Ela não vai fazer feito esse culto que você falou aí, que destinou a fé dessas pessoas para outras coisas. Não, isso é errado. Mas muitas delas não vai nem falar Cristo é o fundamento, mas quando as multidões virem a elas, elas só vão encontrar uma coisa, Cristo.
E essas pessoas que Deus vai levantar no futuro, pode escrever o que eu estou dizendo. Elas podem nem falar de uma forma evangeliquez, elas podem não falar que Cristo é o fundamento, mas elas terão o Cristo do Deus vivo como o principal fundamento das suas vidas. Elas estarão em Deus, elas estarão andando em santidade, elas estarão andando na verdade de Deus, sem falar de Deus. Elas vão atrair multidões para Deus. Isso pode ser chocante para alguns, pode não ser para outros. Pode ser, que loucura é essa? Não estou entendendo nada. Não tem problema com isso, não. Eu estou aqui como um profeta de Deus, só para entregar o que Deus está dizendo. Indo lá no futuro, porque a oração em línguas nos leva ao futuro, como evangelista, como profeta de Deus, e dizendo: Deus, nos últimos dias, vai querer falar o máximo possível desse evangelho, desse Cristo. E as formas de Deus falar vai escandalizar uns, vai escandalizar outros, mas se nós nos calarmos, até as pedras vão clamar, porque o mundo está perecendo na promiscuidade, no vazio, no amor ao dinheiro. Em tantas coisas, o mundo carece dos filhos de Deus se levantar sem religiosidade, sem jargões, sem o misticismo gospel. O mundo quer ver Cristo em nós de uma forma simples, ungida, e que diga assim: meu Deus, quando eles olhar para a gente, ele vai dizer: quem é esse cara? Esse cara tá lá na empresa dele, como conduzindo a empilhadeira, quando ele fala comigo, algo explode dentro. Como foi aqui na rua, eu falando com uns caras que bebem cachaça, eu falando e Deus disse: toque nele. Aí eu fiz não sei o que, pá! Ele tomava um choque. E eu não fiz: receba a unção. Aí Deus disse assim: sopre nele. Aí eu, no Éden, eu mesmo assim, com o meio da rua, no Éden, Deus soprou no homem, vem cá. Ele fez. Quase que ele. Eu tranquilo. E Deus dizendo: eu ativei eles. E terminou aquele momento, eles eufóricos e tudo mais. Então eu tô aqui, Roberto, só Deus sabe a unção que eu tô sentindo aqui nessa live, que é a unção profética, é a unção do evangelista, é a unção dos últimos dias. Eu tô tendo uma visão aberta assim agora. Uma grande, não tem aquele negócio do policial que é assim, que fica rodando do carro do policial. Pronto, aquele redondo. Eu vejo uma urgência tão grande para o mundo ouvir esse evangelho, para as pessoas do mundo. Jesus está tão próximo, tão próximo. Uhum. Glória a Deus. É quase audível as trombetas tocando. E as pessoas não estão conseguindo enxergar, porque oração em línguas, a interpretação, ela é tão importante quanto a oração em línguas. Você é um cara que eu conheço, gente, você quer aprender oração em línguas, siga Roberto. No sentido assim, o que ele tem. Que a gente segue a Cristo. O cara, Roberto, Fábio está aqui, é outro cara mergulhado na oração em línguas. Mas, gente, tão importante quanto a oração em língua é a interpretação. Mas do mesmo jeito, Harabashuri, que eu não orar em línguas só no momento do arrepio, a mesma coisa é interpretação. Interpretação não é só na hora do arrepio, não. Eu preciso viver orando em línguas? Preciso, mas eu preciso viver andando interpretado. Ande na interpretação. Eu vivo só na interpretação também. Às vezes, quem vive vida no Espírito não discerne o que é ter uma vida interpretada. Só quer ter uma vida de oração em línguas. Mas a interpretação é tão importante quanto a oração em línguas. E não é a interpretação na hora que eu oro em língua e Roberto interpreta. É a interpretação que eu vivo numa vida revelada, numa vida interpretada. Agora mesmo eu estou trazendo tudo o que eu orei hoje de manhã. Eu estou trazendo falando sem dizer, assim diz o Senhor. Então, o mundo perece de alguém que tem densidade em Deus. Chorabassuri carabaxi. O mundo perece de alguém que nem fala no Cristo, mas só vê Cristo. Só vejo Cristo nesse cara. Esse cara nunca falou Cristo, mas só vejo Cristo nele. O que ele fala dá uma sede de querer esse evangelho, dá vontade de largar essa cachaça, essa promiscuidade. E eu sei que eu não posso fazer com que todo mundo, e nem posso, nem devo, nem quero, que todo mundo creia igual a mim, que todo mundo seja igual a Celso. Não, mas eu botei um objetivo na minha vida. Até a minha morte, eu vou levar as pessoas a andar na fé de Deus, a igreja,
e o mundo levar a Cristo na simplicidade da fé, debaixo do poder da revelação, sem que eles percebam todo aquele misticismo gospel. E Deus está mandando dar uma palavra agora para alguém aqui, para todos. A igreja não foi preparada para os mártires. A igreja foi preparada para a bênção. Isso é um erro, porque quando vinha a perseguição, a igreja vai se escandalizar, a igreja vai dizer, cadê aquele culto poderoso com o Roberto, com o Celso? A igreja vai ficar uma igreja mimizenta, mas isso tem que mudar. A gente tem que estar pronto para a morte, a gente tem que estar pronto, eu não estou profetizando o caos, mas a gente tem que estar pronto hoje, amanhã, para morrer. Quando eu estou tomando um café com a minha filha, eu não fico dizendo, Deus é muito bom. Não, eu fico dizendo, filha, quando o pai partir, não chore, eu não sei o tipo de morte que eu vou morrer. Mas para mim é uma honra morrer como um mártir, morrer como o amor desse evangelho de Cristo. Oh, a igreja e os púlpitos cristãos têm que preparar, diz o Senhor, os meus filhos para morrer em prol desse evangelho. Porque só assim nós vamos deixar de ser um evangelho mimizento, fraudulento, de estar ainda com tanto ninini, enquanto que o mundo está ganhando coisas que a igreja deveria ter ganho. E hoje nós precisamos despertar para viver esse evangelho do amor, da paz, porque não vou nem falar de amor, né? Porque Jesus não andou dizendo eu te amo, e parece que se você não dizer que eu te amo, você não pode magoar o irmão. Às vezes está ali junto, de vez de exponencial que tem para ganhar o mundo, fica brigando com o irmão por causa do cabelo, porque não sei o que, porque não sei o que, porque o outro agora chegou e agora ele já está mais perto do pastor. Chega! É tempo de nós invadirmos o mundo e ganharmos o mundo. Se for necessário, fale de Cristo, mas que você seja Ele. Se lembra da prática espiritual. Ser Jesus é melhor do que falar. Eu agradeço por tudo. Eu creio que foi muito bom. Aleluia. Fala glória. Para encerrar aí. Pronto, só vou completar com duas coisas que Deus falou no meu coração esses dias. A primeira delas é que quando começou a pandemia, e eu estava orando, pedindo a direção de Deus, e uma palavra foi muito clara no meu coração. Deus me levou para o último versículo do último capítulo de Atos, quando fala assim, Paulo chegou em Roma, alugou uma casa e tinha em sua companhia um guarda, que estava com ele 24 horas, e ali recebia as pessoas. Acabou o livro de Atos. Uau. Então, assim, o resumo da vida dele foi isso. Ele falou assim, Deus falou, é muito simples aquilo que Paulo vai fazer em Roma. Eu levei ele para lá para isso. Então ele alugou uma casa e lá ele ficava. Na vida dele, as pessoas vinham até ele e ele falava de Jesus. E acabou o livro de Atos. Uau. Não tinha, tudo isso que foi montado, essa estrutura nesses 2000 anos, na verdade, tudo isso é uma estrutura fictícia se não tivesse fundamento dessa vida. E aí hoje, Deus falou assim, eu estou trazendo esse fundamento de volta para essa igreja, preservamento das pessoas compartilharem Jesus assim em casa, na sala de casa. Eu aqui na minha casa, você na sua casa, nós estamos aqui falando de um Jesus simples, nosso, prático, muito fácil, muito vivenciado, muito de experimento com ele, sabe? E aí outra coisa que Deus falou para mim esses dias, sobre essa questão de igreja, eu estava orando, ele falou para mim assim, você foi ungido pastor, mas você não é pastor de igreja, você é pastor de pessoas. Isso. Eu falei, mas Deus, as pessoas não estão na igreja, porque sem igreja, sem pessoas não tem igreja. Não é a mesma coisa? Ele falou assim, não, eu vou te mostrar uma coisa, filho. Quando você tem uma igreja, uma estrutura física, você se preocupa com ela. Hoje essas estruturas elas têm se tornado o foco. Então tudo que você faz, e eu estava assim um período, tudo que eu fazia era voltado para uma coisa. Esse prédio ele tem que estar cheio. Eu evangelizava as pessoas para receberem Jesus, mas o fundo do meu coração, na verdade, o que estava era o interesse em que a estrutura elas crescesse, se mantivesse. Por quê? Porque eu estava preocupado com a igreja. Não com as pessoas que estavam na igreja, mas com a estrutura. Aí Deus falou, esse caminho no seu coração está errado. Você tem que se preocupar com as pessoas. Se você se preocupar com as pessoas, você é pastor de pessoas. Se você se preocupar com as pessoas, você vai cuidar delas, independente delas fazerem parte da sua congregação ou não. Se você tiver esse fundamento dentro do seu coração, pode ter uma multidão que você não vai estar nem aí, você está preocupado com cada pessoa. Essa
Jesus fazia isso, ele estava preocupado com cada um, tinha multidão rodeando ele, mas muitas vezes ele atravessou o mar, cara, atrás de do gadareno lá, endemoniado, depois voltou. Jesus estava preocupado com de um em um. Não era, e a gente vê a multidão e a gente quer montar uma estrutura, a gente quer o prédio, a gente quer não sei o quê. Não é que isso é errado. Não é que isso é errado, mas se isso for o foco do nosso coração, a estrutura, o prédio, aí virou religião. Pode ter a coisa que for. Mas as pessoas, amar as pessoas, independente de onde elas estejam, independente se ela vai congregar com você ou não, independente se ela vai ser seu filho na fé ou não, independente se ela vai crer em tudo que você fala ou não, você não tem que focar nisso. Tem que focar que você tem que amar como Jesus amou. Esse é o meu... Aí ele falou assim, você é um pastor de pessoas, cuide de pessoas. Eu falei, de quem que eu vou cuidar, Deus? Aí ele falou assim, não se preocupe não, eu vou mandar na sua frente. Quando eu colocar, você cuida. Cada um que eu for colocando, você vai cuidando. Até chegar no céu. E com essa eu encerro. Isso é o evangelho puro. Ô, glória. Não significa que Roberto é melhor do que o pastor que tem um prédio. Isso é o evangelho dos últimos dias. Eu saí de uma estrutura de 400 membros, fui para uma casa com 20 pessoas, estava treinando ele dentro desse treinamento. Aí já no final passei 6 meses nessa casa, chamei lá os pastores e disse, Deus mandou pastorear as pessoas da rua. Não foi as pessoas que estão vindo para essa casa com 20 membros, com 20 pessoas. A gente não é a miniatura do prédio. Você que é pastor, a maioria dos pastores, das pessoas que vivem no sistema religioso, ele quer crescer o grupo de louvor, quer crescer o ministério infantil, só quer crescer a estrutura. Não adianta sair a estrutura não sai de você. Você teve que tirar a estrutura de dentro de você. Por que lá em Mateus eu fico muito irado no espírito? Por que em Mateus capítulo 9, Jesus lá no final, 35, 34, 35, Jesus, quando ele vê aquela multidão, ele chora, ele tem compaixão, ele diz, nossa gente, olha essas ovelhas, tá sem pastor. Ele não disse, olha essas ovelhas, bota para suas igrejas, abre o templo, ele disse, tá sem pastor. Aí a gente vê as pessoas mais... Oi? Sem cuidado, né? Não estava tendo cuidado delas. Pois é. Aí eu chamei a galera e disse, vamos pastorear os mendigos? Eu não sei evangelizar, não. Aí eu fico muito invocado. Como é que eu não sei evangelizar, eu não sei falar na rua, não, só sei... Sabe abraçar, irmão? Pergunta, sabe abraçar? Não. Isso foi a religião. Ensinou as pessoas a ser pastor com título, ensinou as pessoas a pastorear o grupo do ministério, mas não aprendeu a pastorear o mundo. E o mundo está morrendo, e o mundo está sofrendo. Mas meu grupo de discipulado, a minha célula, o meu grupo, aí fica nesse... Maceió, né? Maceió. E tu acha que o que Deus tem para ti, porque fica ali num prédio de Maceió, no mínimo é o Maceió que é teu e de Fábio, no mínimo. Só não é teu, todo Maceió só não é teu quando o teu cérebro alcançar isso, aí tu conquista. Porque teu espírito já crê e já é. É seu, é de Fábio, é do pastor da Assembleia de Deus, se crê também. Não tem limite. O mínimo para Deus na vida de alguém, o mínimo é um estado. O mínimo. Agora, crer no prédio, crer na casa, que na tua casa é tua família, é tua igreja. Tu vai no vizinho, tá lá a tua igreja. Tu vai, pega um ônibus, vai lá para outro bairro, tá lá também, tuas ovelhas tá lá também. Onde tu for, tem a ovelha de Roberto. Só baixa Roberto o quê? Crer. Só baixa Roberto olhar pro perdido e dizer, olha minha ovelha. Aí o cara tá lá chapado, fumando maconha com muitos maconheiros. Eu digo, pastor. Ele diz, irmão. Eu digo, tu na paz? E aí, pastorzão, chamo ele de pastor, chamo ele de evangelista e ele fica, meu Deus, você entendeu? Eu digo, não precisa entender não, mas só precisa crer aqui. Eu tomo fogo nele. Então, Deus não tem só um povozinho. Deus tem uma nação pra gente. Agora, precisamos entender. Eu sei que aqui tem, ou pode ter, ou vai ter pastor ouvindo. Cara, sai do título. Sai da religiosidade. Sai do espaço. Você é pastor do seu bairro. Se alguém na sua rua quiser um casamento, vai lá e faz.
porque você é evangélico, vai lá e faz o casamento, faz o velório, consagra as crianças assim, ó, levanta na tua casa, na rua, qualquer canto. Vai batizando o povo. Paz, vem me procurar aqui, eu já fechei a igreja. Vem aqui a turma, ei, dá para consagrar meu filho? Dá. Ei, tu dá para fazer o casamento? Dá. É igual Paulo. Recebendo em casa. Pois é, ela vem aqui me procurar. Ei, olha, tá marcado isso, dá para ir? Dá. Dá. Que é? Diga o que quer. Eu tô aqui para servir a comunidade, rapaz. Tô aqui para ser. Então, o que você tá vivendo é Deus purinho. E eu vou dizer algo como um profeta louco dessa nação. Tudo que eu estou dizendo, que a gente está conversando aqui, a igreja, querendo ou não, vai passar. Porque não está mais na questão do querer. O mundo vai nos empurrar a esse lugar. Querendo ou não, você acha que Bolsonaro vai ficar o tempo todo na liderança do Brasil? Pode ser que se reeleja. Amém. Tomara que se reeleja para a gente ter mais dias de paz ainda. E eu não estou aqui fazendo politicagem. Mas sim, para um governo que é contra os princípios da palavra, você acha que a igreja não vai passar por prova? Igreja que eu falo estrutura? Vai, mas a igreja viva da fé santíssima que Roberto está falando para a gente hoje aqui, a gente bebendo do Espírito dele, essa igreja que tem um fundamento que Roberto falou aqui agora, que está fundamentada na rocha que é Cristo, essa igreja ela não vai ser abalada porque ela não está em estrutura. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Nunca prevaleceu. E amém. Essa daí. Vai virar já tá. Agora que eu tô olhando o horário aqui, já passou 40 minutos. Vamos encerrar, né? Vamos deixar para a próxima. Verdade. Amém, querida? Glória a Deus, glória a Deus. Foi um prazer essa live contigo, cara. Havia muito vocês. Vamos ver se a gente promove aí um encontro. Você vir aqui passar uma semana com a gente aqui em Maceió. Com a gente aí também, de novo no Cabo também. Ter essa comunhão. É pertinho, bota gasolina aí. 250 quilômetros, a gente chega logo. Eu já visito o Fábio aí, a gente faz uma coinonia aí, gostosa. Com certeza. Louva a Deus por sua vida, cara. Continua aí aprofundando cada vez mais em Deus e Deus vai cada vez mais honrar aquilo que a gente tem feito nele. Eu tenho certeza disso. Creio completamente. Amém? Amém. Gente, foi bênção demais. Eu quero agradecer ao pastor Roberto por esse convite, né? Que ele me fez. Até ele perguntou, tá fazendo live com ninguém mais não? Eu disse, estou. Porque há um tempo, né? Para todas as coisas. E eu estava muito na minha aqui também, com Deus. Deus. Tudo que eu falei aqui foi meses orando e Deus me mostrando. Mas foi bom que deu um start também para fazer essa interação com outros pastores. E eu sei que muitas pessoas vão ser abençoadas. E aqui não tem um dono da verdade, como eu falei para vocês. Eu e o Roberto aqui, a gente é um. Ele está na unção pastoral, eu estou na unção profética, apostólica. E a gente se uniu como um só aqui. E eu creio que isso vai abalar muitas pessoas, vai provocar um despertar, um avançar. Eu bebi muito, tá? É bom ser pastoreado, né? Porque ser pastoreado, eu fui pastoreado hoje aqui. O ser pastoreado não é Roberto vir aqui, ó, eu sou teu pai na fé. Isso é religião, né? Não. Ser pastoreado é isso. É um pastor como esse aqui, genuíno, que quando abre a boca derrama graça, derrama o cuidado, que o pastor é aquele que tem um cuidado com as ovelhas. E eu fui pastoreado hoje aqui, né? Por essa unção, eu bebendo aqui. Por mim, eu passava a noite toda bebendo dessa unção pastoral, sugando. Eu creio que... Oi? Vem pra cá. Vem pra cá pra gente ficar aqui na madrugada. Rapaz, tô falando isso, chega tá dando. O meu espírito chega tá assim, ó. Pudesse ir amanhã. Mas vamos marcar e a gente aí tomando café, comendo um biscoito, tendo essa comunhão gostosa. E... uma carnezinha também. Assando uma carnezinha também. Assando uma carnezinha. Olha. Roberto, obrigado, cara. Te amo. Tamo junto. Eu faço parte daí também. Vocês fazem parte daí. Vim em Pernambuco. Tem uma casa aqui pra gente estar junto. Glória a Deus. Foi muito bom. Muito bom. Lembrando que vai ficar salvo no GTV, né, esse vídeo. E eu também vou colocar no meu canal no YouTube. Eu vou baixar ele e editar um pouquinho e colocar lá pra gente depois também poder estar revendo essas coisas. Eu mesmo tenho que rever aquilo que foi dito aqui para poder estar ruminando aquilo que Deus falou através de nós.
Assim que tu tá no YouTube, tu manda pra mim pra eu replicar. Manda sim o link. Beleza? Valeu, querido. Fica na paz. Um abração. Rapaz, gente. Já é, tchau.